Então, a Ana está perguntando, repete para mim, amor, por favor. O orgulho que eles têm é opressão. O orgulho que eles têm os adúlteros, né? É opressão. Quem foi traído fica com o coração endurecido. E quem foi traído fica com o coração endurecido. Tá, vamos lá. São perguntas. O orgulho que eles têm é opressão? O orgulho que eles têm é opressão? Sim e não. Parte sim e parte não. O orgulho, ele é da natureza humana. Tá? O orgulho faz parte da natureza humana. É o orgulho que, por exemplo, tirou o homem do jardim. O orgulho fez o homem querer ser igual a Deus, conhecer a fruta do conhecimento do bem e do mal. Orgulho. Olha o que Satanás fala para Eva. Se você comer desta fruta, você será igual a Deus. O orgulho tomou conta do coração de Eva, e ela pega a fruta e come, e dá para Adão, e depois Adão come. Orgulho. Então, o orgulho, ele faz parte da natureza humana. Porém, Satanás, a opressão, ela intensifica esse orgulho. Quando a gente está falando desse relato, a gente tem a figura de Satanás fazendo o quê ali? Incentivando Eva, incentivando o ego de Eva a desejar e tomar uma ação em direção ao orgulho dela. Tá? Então, a gente tem essas duas situações juntas. Olhe para o seu esposo, tá? Olha para você mesma, né? É a Ana que perguntou, né? E você vai perceber, Ana, que em vários momentos da sua vida, você tomou atitudes por orgulho. E nem sempre você estava possessa ou com influência de Satanás nesta situação. E em alguns momentos, principalmente quando se envolve raiva, rancor, aí sim, essa opressão faz com que o meu orgulho tome uma proporção maior do que a proporção humana e natural. E aí, respondendo agora a sua segunda pergunta. Qual é a segunda pergunta? Quem foi traído fica com o coração endurecido. Quem foi traído fica com o coração endurecido? E aí eu vou responder da mesma forma que a primeira. Sim e não. Eu posso ficar com o coração endurecido se eu permitir que a raiva, o rancor, a mágoa tome conta do meu coração. Se eu permitir que o Espírito Santo cuide de mim, me trate, me molde, o meu coração não endurece. Lembre-se, Jesus Cristo, Deus, o amor, nos ensinou a perdoar. A oração perfeita de Jesus, a oração que ele faz, que ele nos ensina a fazer, que é o Pai Nosso, diz assim: Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Então, eu perdoo, eu aprendo a perdoar para que Deus me perdoe. É condicional. O perdão, ele é condicional. Eu faço aqui e recebo do céu. Eu faço nesse nível, olha a cruz, ó. Eu faço nesse nível daqueles que são iguais a mim e recebo do céu o perdão. A cruz é o perdão. É o exemplo, é o desenho do perdão. Então, quando alguém fica com o coração endurecido, Ana, ela precisa do amor de Deus. Ela precisa do Espírito Santo de Deus. Ela precisa ser moldada e transformada pelo Espírito Santo de Deus, porque Deus é amor. E quando esse Deus, esse amor está em nós, a gente aprende a perdoar, a gente consegue perdoar e o nosso coração se molda. Deixa de ser endurecido, deixa de ser um coração de pedra e vira um coração de carne. E o coração endurecido traz dores. Sim, a Alessandra está aqui me lembrando, né, e é uma realidade, né, que um coração endurecido
as doenças, né? Doenças emocionais, doenças psicossomáticas, né? Porque um coração endurecido, ele é um coração rancoroso, né? E esse tipo de sentimento, raiva, rancor, traz para nós muitas doenças, doenças psicossomáticas e também doenças físicas, como tumores, por exemplo. A maior parte da origem dos tumores é gerada por sentimentos ruins, sentimentos de falta de perdão, principalmente. Vamos lá? Thaís. Thaís. Quando o esposo se aproxima, está mais perto da restauração, porque o meu esposo aparece e some. Pode me responder, por favor? Quando o esposo se aproxima e está mais perto da restauração, eu não diria mais perto, mas quando o esposo fica próximo, é um sinal muito contundente de que ele está arrependido, em dúvida, perdido, não sabe para onde vai e deseja a restauração, o casamento. Só que, olha só, ele deseja, mas muitas das vezes ele não sabe que deseja. Mas ele é atraído pela esposa, ele é atraído para a família, ele não consegue se distanciar, ele não consegue ir embora, ele não consegue largar de vez. E isso, para a restauração, ele é muito bom. Ele facilita o processo. Só que é aí que vem o ponto, aí que as mulheres, ou seja, o cônjuge que ficou, precisa se posicionar de forma correta, precisa saber como se posicionar. Porque o esposo próximo nem sempre significa restauração. Porque às vezes o comportamento da esposa é tão errado, é tão equivocado, que o esposo fica perto, mas nunca entra. Sabe por que ele nunca entra? Porque muitas vezes ele não precisa entrar. Porque ele está perto, mas ele bebe água dentro da casa. Ele come a comida da casa. Ele se relaciona sexualmente com a mulher que está em casa. Ele visita os filhos, ele vê os filhos quando quer. Se ele precisar dormir numa noite fria, ele dorme. Então, ele não precisa se responsabilizar e voltar para casa. Ele pode continuar fora, tendo os benefícios da casa. E aí ele nunca volta. Ele fica perto. Porque ficar perto gera para ele benefícios, mas ele nunca volta. Então, o posicionamento de quem está no deserto, esperando a restauração, precisa ser um posicionamento correto. E aí sim, ele vai ajudar esse marido a não só estar perto, mas encontrar o caminho e entrar em casa e não sair mais. Meu esposo voltou para casa 3 vezes em um ano. Então, em um ano, ele entrou e saiu dessa casa 3 vezes. Depois foi embora. 3 anos. Ah, em 3 anos? Voltou 3 vezes em 3 anos. Uma vez por ano ele saía e voltava, né? É mais ou menos isso, né? Para a gente entender. E depois saiu. Fez curso da igreja, retiro, e 2 meses depois foi embora e não voltou mais. Tá. Sempre foi um servo de Deus. Sempre foi um servo de Deus. Então tá bom. Qual o nome? Thaís? Rosane. Rosane. Primeiro ponto. Por que o meu marido volta para casa, depois sai de novo, depois volta e sai de novo? Primeira constatação, ele não quer ir embora, ele não quer se separar e ele te ama. É a primeira constatação, senão ele não ficava voltando. Saiu uma vez e não voltava mais. O que foi? Indo e voltando, né? Essa é a primeira constatação, ele te ama. Tá. Então por que ele não fica, Ivan? Porque o amor não é suficiente para manter um casamento. Tá? Isso é desenho do Walt Disney. Que o amor supera tudo. Não é. A relação, ela precisa ser boa. O casamento, ele é uma construção. O casamento, ele é uma doação do homem para a mulher e da mulher para o homem. Ambos precisam construir cada um pilar, colocar cada um pedras para que os dois vão subindo essa montanha chamada casamento juntos. E quando isso não acontece, o casamento entra em crise. Quando eu entendo que a minha esposa tem que me fazer feliz e eu tenho que fazer ela feliz, esse casamento está fadado ao fracasso. Porque o que
precisa entender que eu preciso entender que eu preciso fazer ela feliz, ela tem que me fazer feliz. Eu preciso servi-la, ela precisa me servir. Eu preciso cuidar dela e ela precisa entender que precisa me cuidar. Ou seja, é a partir de mim. Eu só posso olhar para mim, eu não posso olhar para ela. Ela só pode olhar para ela mesma, ela não pode olhar para mim. E aí a gente vai subindo. Quando alguém sai de casa, quando um casamento rompe, quando um casamento termina por qualquer motivo, tá? Quando a gente fala assim, ele acabou por adultério. O adultério não é o problema. Tem um vídeo meu lá no YouTube, na playlist lá de adultério, que vocês podem assistir, chamado exatamente isso. O adultério não é o problema. O adultério nunca foi a causa desse divórcio. O adultério foi o que denunciou que esse casamento estava em crise há muito tempo. Por quê? Porque um desses cônjuges, ele não está feliz. Ele não está satisfeito nesse casamento, a ponto de ele olhar para fora de casa. E por que isso está acontecendo? É muito fácil a gente chegar aqui agora e olhar assim, não presta, é mau caráter, é isso e aquilo. Então, ok, se eu quero olhar só para isso, tá bom. Nunca vai ter conserto, nunca vai ter retorno. Não é esse o problema. Eu preciso olhar para dentro de casa. Por que o meu marido precisou olhar para fora? Ué, mas eu faço sexo com ele. Não é isso. Apesar do marido ir lá fora e encontrar sexo, não é o que ele está buscando. É porque a figura feminina e o mundo de hoje, ele exala sexo. Então é isso que ele acaba encontrando lá fora. Mas o que ele busca é outra coisa que ele não tem dentro de casa. E acreditem, a maior parte das vezes não tem nada a ver com sexo. Então, por que esse homem saiu e voltou, saiu e voltou? Porque os problemas permaneceram no casamento. Os dois não foram capazes de um olhar para o outro, conversar sobre os seus problemas e corrigirem, e pedir ajuda, e melhorar. Então, é aquela velha história, né? O que a maioria das pessoas acredita? Meu marido saiu de casa, me traiu, tá com a outra, eu vou ficar aqui em casa orando, porque eu luto pela restauração do meu casamento. E aí o marido volta, Deus ouviu as minhas orações, e agora ele está arrependido, ele vai voltar para casa, vai perceber que eu sou a mulher da vida dele e nunca mais vai sair. Gente, para a história de livro e capa de livro, é linda essa história. Mas ouçam os relatos, olhem os e-mails, olhem os grupos de restauração de casamento e vocês vão perceber que isso não é uma verdade. Isso não é um fato, isso não acontece. A restauração real e verdadeira acontece quando nós restauramos a nossa vida em primeiro lugar. Porque quando a gente reencontra o nosso esposo ou a nossa esposa, nós temos condições, a partir de agora, não cometermos os mesmos erros que cometemos no passado. Essa é a questão. A base da restauração do meu casamento com a Alessandra, que está aqui do meu lado, é restaurar a nós. Aquilo que nós erramos, as nossas mudanças. Nós precisamos nos tornar pessoas melhores. Eu preciso ser um marido melhor do que eu fui. A Alessandra precisa ser uma esposa melhor do que ela foi. Senão, a gente vai caminhar para a mesma direção que caminhamos. E essa direção nós não queremos. Nós queremos outro caminho. Nós queremos o caminho da eternidade. Nós queremos envelhecer juntos. É isso que nós queremos. E para isso acontecer, nós não conhecemos esse caminho. Precisamos construir ele agora. Porque o outro caminho que nós nos construímos levou a gente à separação, ao adultério, à infelicidade, a tristezas, a mágoas. Quando a gente fala assim, mas o meu marido era um servo do Senhor, eu também era. Meu marido também fez um monte de curso na igreja, eu também fiz. Meu marido era do ministério, eu também era. Porque não são essas as questões. Porque não adianta fazer nada na igreja e se afastar de Deus. Porque um homem só adultera quando está afastado de Deus. O Espírito Santo não coabita com pecado, querido. O Espírito Santo repele o pecado.
Se tem pecado, não tem o Espírito Santo. Se tem o Espírito Santo, não tem pecado. É simples essa equação. Então, seja lá qual for o homem que for, se ele adulterou, se ele pecou, se ele abandonou a esposa, ele não tinha o Espírito Santo de Deus naquele momento. Ele não estava com Deus naquele momento. Ele pode estar com a roupa que for, com o objeto que for debaixo do braço. Deus não está ali, porque Deus não faz essas coisas. Esse é o ponto. Então, esse homem, se um dia ele for um servo de Deus, que ele se arrependa e volte a ser como eu me arrependi e hoje sirvo a Deus de novo. Mas no momento que eu adulterei, não adianta dizer que Deus estava comigo. Não estava. Não adianta eu querer dizer que eu estava servindo a Deus, que eu estava cheio de Espírito Santo. Não estava. Não estava, porque para eu dizer isso, eu vou ter que contrariar a Bíblia e a palavra de Deus. Esse é o ponto. E a Bíblia não mente. Deus não mente. Ok? Beijo no coração. Fiquem com Deus. Até a próxima.